prezados alunos. Então, dando início ao nosso módulo 1, né, Geografia do Brasil, Natureza e Meio Ambiente, nossa disciplina. Nosso módulo 1 trata do assunto Geologia e Geomorfologia, formação geológica do território brasileiro. Tá? Ele é grande, então eu não tenho uma conta top no YouTube, então eu tenho que fragmentá-lo. Então, sigamos com a parte 1. Tá, então, gente, o, o tempo geológico, tá? Ele deixa as marcas, né? Ele deixa suas marcas na litosfera, tá? Então, a litosfera, ela não, né, como já se comenta aí em geologia e geomorfologia, ela não é contínua. Ela é formada por imensos blocos rochosos, tá? E flutuam, tá? Sobre o manto, né? E seja na crosta continental ou na crosta oceânica, tá? A gente tem material litológico flutuando sobre o manto, a astenosfera. Tá? Então, a gente tem por aí o sistema de placas tectônicas. Tá? Então, as placas flutuam, né, sobre uma camada de rocha fluida, quente, né, que é a astenosfera, como eu já havia demonstrado. Tá? E esses desenhos aí dão uma boa noção do que seja. E esse desenho, principalmente, ele dá uma ideia da nossa região aqui. Porque como a gente vai falar de geografia do Brasil, a gente tem que focar agora os processos tectônicos na nossa placa sul-americana, certo? Então, a gente tem ali um corte de perfil, onde se vê a astenosfera fluídica, tá? As placas flutuando e material litológico, né? Que é o material dos continentes, aí, material cristalino, material sedimentar flutuando, certo? O oceano, né? E tudo mais. E uma legenda mostrando ali sedimentos, né? A crosta basáltica, o manto superior, a crosta continental granítica e a astenosfera que tem um degradê, como vocês podem ver ali, tá? O quão mais claro, quanto mais líquido, quanto mais escuro, quanto mais pastosa, até que ela muda de densidade, tá? E começa a ficar sólida, certo? E onde acaba tendo a flutuação. Então, os fluxos de materiais das astenosferas eles vão gerar por atrito, tá? O deslizamento das placas litosféricas, causando permanentes acomodações, tá? Imperceptíveis e súbitos rearranjos violentos de que são os sismos. Então, muitos movimentos são imperceptíveis. A gente não percebe, mas eles estão lá gradualmente, né? Modificando, tá? Movimentos como do afastamento dos continentes, que a gente afasta da África, a América do Sul e a África se afastam 2 centímetros por ano, tá? A, a placa de Nazca e o Pacífico aproximam a costa oeste da América em relação às ilhas lá e ao Oriente, 9 centímetros por ano. Os Andes só erguem 3,5 a 4 centímetros por ano. Tá? Então, são movimentos que a gente não percebe, tá? Muito sutis. Mas também tem os súbitos rearranjos, que são os violentos sismos, né? Os terremotos, tá, gente? E essa dinâmica interior a gente chama de tectonismo. E isso condicionou a formação de massas continentais e bacias oceânicas. E ainda vem provocando, né, deformações na crosta. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, tá, das placas tectônicas e o sentido de movimento delas, e muito interessante aqui que nosso Brasil fica no meio de uma placa, é por isso que ele é abençoado por Deus, né? E bonito por natureza, porque ele está longe, tá, dos processos mais agressivos. Tudo que tinha que acontecer de mais agressivo no Brasil aconteceu lá no ciclo brasiliano, há muito tempo, tá? E hoje ele está no estágio de acomodação. Então, a nossa placa sul-americana, né, que é todo esse roxo aqui, tá? Olha só, tá? Ela tem um limite no meio do Atlântico, que é um limite que faz crescer, né, o fundo do oceano, e esse limite aqui na costa do Chile, né, na costa oeste do nosso continente, que ele é destrutivo, ele consome. A placa de Nazca entra embaixo da placa sul-americana e ela é consumida pelas altas temperaturas, tá? Que chama-se processo de subducção próprio ou limite destrutivo, né, que é próprio de encontro convergente. Tá? Então, as estruturas originais da placa tectônica sul-americana, tá, se formaram na era pré-cambriana, tá?
que corresponde em torno de 4 bilhões de anos. Logo em seguida que parou aqueles efeitos químicos dos gases sobre a Terra. Tá? Então estão associadas as primeiras massas continentais. A configuração tinha em comum a disposição de terras emersas. Tá? Não tinha isso ainda em comum. Tá? Então a disposição atual, isso que a gente vê hoje, a conformação atual dos continentes, tá? Ela tem a idade de torno de 65 milhões de anos, que remonta lá ao Cretáceo, que coincide também com a extinção da megafauna, né, dos dinossauros. Então aqui alguns exemplos, tá? Quem já fez geologia e geomorfologia já está mais familiarizado, quem não fez ainda, tá? A gente vai procurando dar algumas orientações acerca. O dicionário também está aí, o dicionário ajuda muito, tá? Então, tipos de contratos e contatos entre as placas tectônicas. Então, a gente tem aqui o que eu vinha dizendo, zona de subducção, né? Zona de metamorfismo. Aqui, quando a gente expande, que é o caso do meio do Atlântico, né? Cordilheira Mesoceânica, e os tipos de limites e falhas entre as placas, os movimentos que acontecem. Isso aqui é básico, gente, só para dar uma ideia do que aconteceu, tá, com a nossa placa sul-americana, como se constituiu, tá? Então a gente teve também a glaciação permocarbonífera, tá? Isso ocorreu aí lá por volta do Cretáceo também, tá? Aqui, essa região toda, ela foi glaciada, né? Essa parte roxa aqui, então nota que o próprio Rio Grande do Sul, tá? Até ali, parte do Paraná, a parte sul da África, tudo isso daqui já foi uma zona glacial, tá? E é muito importante ter isso em mente, porque a gente encontra muitos indícios disso, né? No nosso território aí. Certo? Aqui tem uma ligeira demonstração de como o continente foi se moldando, tá? Desde o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, tá? E eu recomendo que assistam a Dança dos Continentes, que é o linkzinho que está disponível aí no módulo, e onde vocês vão ver, no finalzinho vai ter essa conformação aqui, mas ele é muito extenso, ele tem 3,3 bilhões de anos, ele conta uma história longa, né? Mas no final vocês vão ver nos últimos 250 milhões de anos vocês vão ver essa conformação aqui dos continentes. E isso já dá uma ideia, né, de como as coisas são muito dinâmicas. Certo? Aqui a gente tem um desenho que dá uma amostra geral do desenho similar, como se fosse o Atlântico aqui, visto de norte para o sul, né? Desculpa, visto nesse sentido, né, de sul para o norte, tá? Então aqui seria a zona de subducção, no Pacífico, na realidade, tá? Alguns pequenos vulcões, né, que são hoje ilhas oceânicas, que são vulcões extintos, tá? E muitos outros elementos que compõem, tá, o tectonismo, né, a questão da tectônica de placas, tá? Então, rifts, vulcões, zona de subducção, placas de limites transformantes, né, aonde os blocos se deslocam em sentido oposto, mas não se afastam e nem se aproximam, simplesmente se escorregam, né? Tá? E fossa oceânica, que são as partes mais fundas do oceano, aonde tem limite de placas, e tudo isso repercute diretamente, tá, na formação de massa continental. Esse é o objetivo dessa pequena recapitulação aqui de placas tectônicas, para chegar a discutir como se formou o nosso, né, território brasileiro e qual a, a origem estrutural. E a gente tem aqui um mapa das estruturas geológicas sul-americanas, então é importante já de agora ter uma ideia, tá? Então a gente tem o pintadinho, tá? Que é a plataforma, a Cordilheira dos Andes e o sistema montanhoso do Caribe, tá? Que vem do Mesozoico, remonta lá do Mesozoico, que dá em torno aí de 250 até 65 milhões de anos, tá? A plataforma patagônica, que é do Paleozoico, tá? É uma zona que tem um embasamento cristalino, mas tem muito material sedimentar, tá? As coberturas falha-nozoicas, tá? Então é interessante, pessoal, quem está conhecendo esses termos agora,
examinar a escala geológica do tempo, tá? Então procurem na internet também, vai ter um próximo slide que vai ter um desenho que dá uma ideia disso. Mas procurem se apropriar, conhecer mais ou menos essa linha do tempo do planeta. Isso é muito interessante e abre entendimento para muita coisa, tá? E o embasamento cristalino que vem do pré-cambriano. Pré-cambriano, então, é mega antigo, é 2,5 bilhões de anos em média, tá? Então, notem que a disposição e a idade, tá, dos materiais litológicos sobre o nosso continente sul-americano. Aí, províncias estruturais. Agora a gente vai falando disso, porque quando a gente examina os mapas, a gente vai ver que tem predominância, né, de alguns tipos em alguns lugares. Então, os processos tectônicos, eles condicionam estruturas na superfície de terras emersas, né, nos continentes. Então, elas podem ser classificadas em três grandes províncias geológicas, né, três grandes grupos, tá? Que são escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Esses três grandes grupos, eles definem as ditas morfoestruturas, certo? Depois, mais na frente, vocês vão conhecer morfoescultura, tá? Então, a morfoestrutura é a forma baseada na estrutura, no esqueleto da Terra, o que veio primeiro, que teve origem tectônica e que estabeleceu as formas matrizes, vamos dizer assim, tá? Então, como eu já havia dito, o Brasil fica no meio de uma placa. E isso nos favorece muito em termos, né, sísmicos. A gente não sofre com abalo, salvo aqueles menos, né, mais localizados. Tá? Então, o território apresenta um dos mais complexos registros, né, geológicos, com testemunhos de mais de 3 bilhões de anos, tá, de evolução de rochas. O arcabouço brasileiro, né, o conjunto de itens geológicos brasileiros, esse é constituído de escudos cristalinos e bacias sedimentares. Não possui dobramentos modernos, porque efetivamente as nossas zonas rochosas cristalinas, elas são muito antigas, tá? E por isso não temos vulcões ativos e nem abalo sísmico de maior intensidade, como já havia dito. Tá? Então, a gente também tem a parte cristalina, né? O escudo cristalino, que são as rochas, né, mais duras, e as bacias sedimentares, que são a acumulação, tá, do fragmento, tá, da degeneração desses materiais que compõem, tá, o terreno cristalino, que são rochas, agregados rochosos, e à medida que o tempo, o vento, a chuva, tá, e até a própria ação humana vai trabalhando, esses fragmentos vão descendo por gravidade e vão se acumulando nas zonas mais baixas durante milhões de anos, formando assim as bacias sedimentares. Tá? Então, pessoal, eu vou fechar por aqui essa primeira parte e na sequência a gente segue falando, tá, do arcabouço geológico brasileiro.